Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Então, mais uma aulinha de Química, mais uma aulinha de Orgânica. A gente vai falar agora sobre... Agora não, né? A gente vai continuar falando sobre hidrocarbonetos. Agora eu vou falar sobre hidrocarbonetos ramificados, ou seja, a gente viu sobre a nomenclatura, a estrutura dos compostos não ramificados e agora aquele que tem a ramificação, como é que a gente efetua a nomenclatura. Eu dividi isso então em três partes, então vocês vão ver três partes sobre essa nomenclatura para ficar bastante explícita, né? Para a gente conseguir ver bem como é que funciona. Primeira coisa que você tem que entender, um composto ramificado é um composto, né, seja hidrocarboneto ou não, que tenha um carbono, né, terciário na sua estrutura. Ok, mas se eu identifico ele como algo ramificado, eu tenho uma cadeia principal, uma sequência que eu vou dizer que é a principal para esse carbono, e o que não faz parte da sequência principal, a gente chama de ramificações, como se fossem os ramos saindo de uma árvore, os galhos saindo de uma árvore. Ok? Beleza? Então, olha só. Aqui eu tenho duas estruturas para vocês repararem. Repare o seguinte, aqui eu tenho uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e eu tenho um carbono aqui que está como se fosse um penduricalho aqui. Esse carbono seria, esse CH3 é uma ramificação. Aqui eu tenho um ciclo, né? Tem um OH aqui, que vai estar ligado a esse carbono do ciclo. Para quem não lembra, esse ciclo é chamado de benzeno, né, de anel aromático. E aqui eu tenho mais um carbono, né, um outro CH3. Nesses dois casos, é interessante que a ramificação acaba sendo até a mesma. Aqui o ciclo é a própria cadeia principal, né? Nas cadeias cíclicas a gente vai ver isso. Ou a cadeia é ramificada, ou a cadeia é a ramificação, ou ela é a cadeia principal, né? Uma cadeia principal não pode ser aberta ou fechada. Pô, Bruno, beleza, mas quais são as regras? Então vamos às regras. A gente diz que ela é a maior sequência considerando em seguida, né? 1, 2, 3 e vai continuando uma sequência. Só que ela tem que apresentar as duplas e as triplas. Essas são as regras que até o momento são vigentes, né? Que ela tem que apresentar as duplas ou as triplas para serem consideradas a maior sequência na nomenclatura. Se não existir dupla ou tripla, segue o rumo normal. Se existir, a preferência delas para estar na cadeia principal. Caso você encontre duas sequências que tenham o mesmo tamanho, a principal será a mais ramificada. Fiquei meio confuso. Não tem problema. Cola comigo aqui, ó. Primeira coisa, ótimo. Mais uma informação. Não existe ramificação na extremidade. Você pega uma sequência e no primeiro carbono da sequência tem uma ramificação, não é ramificação. Na verdade, é a continuação da cadeia. Anotou? Então olha aqui, ó. Olha essa sequência carbônica. Nessa sequência carbônica, você vai reparar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Poderia dizer que essa é a sequência principal. Tem 5 carbonos na sequência. Só que olha só, se você pegar e começar a contar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você já aumenta o número de carbonos na sequência. Então, ou seja, a cadeia principal, ela é a maior sequência possível. Nem sempre é aquilo que está em linha reta. Por exemplo, você pode bobear e seguir essa sequência. Repara que ainda é uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não repeti. Se eu fosse para cá, por exemplo, eu acabava aqui, ou voltaria para o mesmo carbono. Aí deixou de ser sequência. Eu sempre continuei em uma sequência aqui, tá? Se eu fosse aqui para baixo e voltasse, eu teria que passar pelo mesmo carbono. Não conta. Então não serve. Então aqui, ó, acabou que eu tenho 3 ramificações aqui também. 3 carbonos como ramificações dessa sequência. Tranquilo? Podemos passar aqui também para outro. Olha aqui, ó. Essa sequência aqui eu tenho na linha reta 1, 2, 3, 4, 5 carbonos em sequência. Bruno, é a maior sequência. Será? Se eu bifurcar aqui para baixo, ó, 1, 2, 3, 4,
5. E eu tenho sequências do mesmo tamanho. Só que aí você vai ter que achar a sequência mais ramificada. Se você considera isso aqui como cadeia principal, você vai ter 1, 2, 3, 4 ramificações. Se você faz em linha reta, vamos ver, ó. Se você faz em linha reta, você tem 1, 2, isso tudo é uma ramificação só, tá, gente? É um penduricalho só ali. Então, ela curvada tá valendo para mim como mais ramificada, né? Carbono 4, carbono 5. Tem uma ramificação, outra, mais outra, mais outra. 4 ramificações. Uma sequência com 5 carbonos. Mais um detalhe aqui, ó. E aí tem esse grande caso. A maior sequência possível é essa aqui, galera, ó. É essa aqui. Essa é a maior sequência possível. Só que a maior sequência possível para a nomenclatura tem que conter, não precisa ser a primeira, mas tem que conter essa dupla. Então, ou eu faço 1, 2, 3, 4, 5, ou eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa ganhou. Essa é em linha reta. Então, isso tudo aqui é uma ramificação só? É grande para ser uma ramificação, é um pouco grande, mas nem tanto. Tá bom? Essa aqui é outra ramificação. Primeira coisa para começar a nomenclatura de cadeias ramificadas é identificar o que é a cadeia principal, que a gente já sabe dar o nome, né? Considerar como uma sequência toda, e o que é a ramificação. Bom, e aí vem o nome. E as ramificações? Ramificações, ou grupo substituinte, como você quiser, né, são esses átomos ou grupamentos de átomos, né, eletricamente neutros que apresentam pelo menos um elétron não compartilhado. O que significa isso? É algo que se encaixa a cadeia. Quando tem um CH3 aqui, ele não está fazendo todas as ligações. Um composto separado seria CH4. O CH3 ele é um radical porque ele tem falta ali um elétron. Por isso que ele se encaixa na sequência, na cadeia principal. É grupo substituinte porque é uma substituição do hidrogênio por esse grupo, né? Quando você pega a cadeia e tira o hidrogênio, você encaixa esse grupo substituinte. Como é que você vai dar nome a esses caras? Presta atenção. Depende de onde eles vieram. Existe, por exemplo, o metil, que é o mais comum de aparecer, se você reparar nos meus exemplos, que é uma ramificação formada por um carbono. Ele veio do metano. Metano é um composto. Metano, quando perde um hidrogênio, pendendo uma ligação ainda, se transforma em um metil. Metil falta uma ligação, tá? Ele tem um elétron aqui desemparelhado, e aí ele não é um composto. Com 2 carbonos, eu tenho o etil, que tem 2 carbonos, é o CH3, CH2, CH2, CH5, tracinho. Veja bem, não adianta que eu só falando agora que você vai gravar todos, não vai, você vai precisar treinar isso e anotar em algum canto. Então pega essa aula, se você ainda não anotou, anota essas informações, deixa salvo isso em algum momento, porque você vai estar sempre consultando, até na parte 2, parte 3 e outras aulas você vai ter que falar e saber muito bem essa nomenclatura, assim como você também anotou as informações da nomenclatura não ramificada. O buraco começa a ficar embaixo quando você começa a retirar com mais carbonos, as ramificações maiores. Tem o propil e o isopropil para ramificações com 3 carbonos. E qual é a diferença? O isopropil é um carbono do meio, né? que é terminal na sequência. Para 4 carbonos, você tem o butil ou N-butil, sec-butil ou S-butil, quando é ligado a um carbono secundário. Isobutil, todo iso tem esse grupamento aqui, ó, galera. Todo iso tem esse grupamentozinho no canto aqui. Mas isobutil, quando tem 4 carbonos naquela ramificação, mas é uma sequência que se bifurca de novo. E terc-butil, quando é um ligado a 3 outros carbonos. Ah, Bruno, não consegui decorar. E nem vai decorar de uma vez só, essa é a primeira vez que está vendo. Anota essas informações porque você vai usar como consulta. Tá bom? E aqui eu tenho mais alguns outros que podem aparecer. Tem o chamado vinil, que é o etenil, que é com 2 carbonos. Tem o fenil, e veja bem, o pessoal confunde muito esses dois, tá?
Benzeno pode ser ramificação? Pode, mas se ele for ligado diretamente à cadeia, como ramificação, a gente chama ele de fenil. E benzil, que parece mesmo o nome do benzeno, tem mais um carbono. E aí tem o naftaleno, que quando está na posição vertical é alfa, quando está na posição horizontal é beta-naftil. Tá bom? E aí você agora já sabe identificar uma cadeia principal, já sabe quais são os nomes das ramificações. Com essas duas regras, com essas duas ideias, a gente começa a trabalhar e pautar as ideias na parte 2. É aonde aguardo vocês. Beleza? Fui!